Ministros do Supremo Tribunal Federal devem pedir à Procuradoria-Geral da República uma investigação contra o senador Alessandro Vieira por abuso de autoridade no relatório final da CPI do crime organizado. Numa decisão inédita, o parlamentar propôs o indiciamento de 3 ministros do STF e do Procurador-Geral da República, com base no caso do Banco Master. Por 6 votos a 4, o texto foi rejeitado pela CPI após uma articulação do governo, do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e do Supremo Tribunal Federal. Um pouco antes da votação, nomes de oposição e adversários do STF foram substituídos por parlamentares governistas que se posicionaram contra o indiciamento. Os senadores Sérgio Moro, do PL, Marcos Duval, do Avante, foram trocados pelos petistas Tereza Leitão e Beto Faro, que votaram contra o texto do relator. Também rejeitaram a proposta os petistas Humberto Costa e Rogério Carvalho e os senadores Otto Alencar, do PSD, e Soraya Tronic, do PSB. Votaram com o relator os senadores Eduardo Girão, do Novo, Magno Malta, do PL e Esperidião Amin, do Progressistas. O relatório foi duramente criticado porque só pediu o indiciamento dos ministros Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes, além do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, por crimes de responsabilidade. O relatório deixou de fora integrantes de facções criminosas, congressistas, empresários e políticos envolvidos com Daniel Vorcaro, que também foram alvos da investigação. O ministro Gilmar Mendes acusou o senador Alessandro Vieira de fazer uso eleitoreiro das investigações e voltou a defender medidas para restringir os poderes das CPIs. Chama atenção o fato de que uma comissão parlamentar instaurada após o massacre de 120 pessoas nos complexos de Alemão e da Penha no ano passado, não tenha promovido sequer a quebra de sigilos de milicianos ou integrantes das facções que controlam territórios no Rio de Janeiro. O relatório apresentado, com todas as vênias, revela verdadeira cortina de fumaça ao deixar de enfrentar o grave problema a que se propôs e ao dedicar-se a engrossar a espuma midiática contra o Supremo Tribunal Federal, na expectativa de produzir dividendos eleitorais para certos atores políticos. Esse desvio de finalidade é crime, está na lei de abuso de autoridade. O ministro Dias Toffoli também classificou o episódio, ou melhor, o relatório, como eleitoreiro e defendeu a inelegibilidade do senador Alessandro Vieira. Isso, senhor presidente, é abuso de poder. Isso pode levar, inclusive, à inelegibilidade. Isso pode levar, não só em sanções, em outras áreas, como Vossa Excelência já mencionou na fala de Vossa Excelência, quando disse respeito à necessidade de uma atuação do Ministério Público, mas também da Justiça Eleitoral. E a Justiça Eleitoral não faltará em punir aqueles que abusam do seu poder para obter voto num proselitismo eleitoral. Porque tem que se pôr fim imediato a essa sanha de que atacar determinadas instituições dá voto. Atacar instituições é atacar o Estado Democrático de Direito, é atacar a democracia. O senador Alessandro Vieira rebateu as críticas dos ministros do Supremo e justificou o pedido de indiciamento. As pessoas que estão sentadas na Suprema Corte não são donas do país. Elas têm o direito de falar por último sobre o direito, sobre a lei. E se espera sempre que o façam baseados no melhor interesse da Constituição. Mas já de há muito se habituaram a atravessar a rua, a interferir nessa casa, a interferir na casa vizinha, a fazer manifestações que são de cunho claramente político e também, infelizmente, mais recentemente, a usar da ameaça como expediente. E aí eu tenho a obrigação de apontar com clareza, eu não me curvo à ameaça. Logo depois da rejeição do relatório da CPI do crime organizado, o presidente do STF divulgou uma nota em que se solidariza com os ministros mencionados no texto. Edson Fachin afirma que o STF repudia de forma enfática a indevida inclusão e o alegado envolvimento dos ministros Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. O ministro assinala que desvios de finalidade temática das CPIs enfraquecem os pilares democráticos e ameaçam os direitos fundamentais de qualquer cidadão.